Quando da procura do seu futuro cliente para atender a uma demanda trabalhista, você deve criar um critério de perguntas e respostas em que você tente abranger tudo aquilo que possa, numa relação, num vínculo de trabalho, possa existir. Então, você deverá fazer as perguntas ao reclamante sobre todos os aspectos, porque muito provavelmente o reclamante pode lhe procurar dizendo de que ele foi dispensado injustamente e que ele não recebeu as horas extras. Dando um exemplo assim muito prático, ele pode lhe procurar com essa situação. No entanto, se você for um profissional que procura ter resultados em suas ações trabalhistas e procura ter uma abrangência geral no processo, você começa a fazer que eu diria, um diagnóstico do que ocorreu com esse trabalhador na empresa e você vai se deparar com uma série de fatores de que, primeiro, o teu cliente, o reclamante, sequer desconhecia que tinha aquele direito. Lembrando, você está olhando lá as duas etapas que foram faladas. Ele desconhece daquele direito. Ou se sabia daquele direito, ele realmente não procurou ver até onde ele tinha, se o que recebia estava coerente, não estava, enfim. Então, você tem que, item a item, questionar o seu cliente. Ao fazer esse questionamento, simultaneamente, você tem que já estar se preparando com uma documentação que comprove aquilo que ele vai estar lhe respondendo. E não simplesmente ele responder, não, é assim, eu fazia a hora essa, não, eu ficava até mais tarde, enfim. Mas que provas tem? Então, isso, eu vou falar num período todo aqui do reclamante e depois eu vou para o lado da reclamada. Então, o reclamante, com isso, ele vai estar alimentando esse processo com uma série de informações. Eu vou dar um exemplo que eu tive recentemente, de um reclamante que me procurou, amigo de amigo, e que ele, dentre outras situações ali irregulares, ele foi demitido por justa causa. Essa justa causa não teve causa para ela ser dessa forma, não houve comprovação, enfim, a rescisão estava inadequada. E ele me procurou para essa finalidade, porque com a justa causa ele não recebeu os seus direitos trabalhistas. Eu começando a fazer todo esse diagnóstico, eu não vou me prolongar muito em todo o diagnóstico que eu fiz com ele, mas eu vou só me ater a um diagnóstico. Eu perguntei qual era o horário de trabalho que ele cumpria dentro da empresa. E, para surpresa minha, ele cumpria os mais diversos horários possíveis, inclusive não respeitando intervalo entre jornada, não respeitando intervalo para descanso e refeição, trabalhando em horário noturno, tudo que o colega aí possa imaginar em termos de horário, essa pessoa cumpriu dentro desse ex-patrono dele. Muito bem. Isso, dos itens da ação trabalhista, acabou sendo o item de maior representação em termos de valor do processo trabalhista. E ele sequer estava pleiteando isso. Mas ao levantar todos esses dados e com provas que ele marcava cartão de ponto, então foi exigido que a empresa apresentasse os cartões de ponto em audiência,
Tem provas testemunhais de que ele trabalhava em horário noturno, porque ele trabalhava com outro colega que fazia esse horário, que de uma jornada para outra ele não cumpria o intervalo mínimo de 11 horas, que ele voltava ao serviço bem antes. Enfim, uma série de irregularidades com provas, inclusive provas testemunhais. Isso resultou num pleito em que, depois de calculado, representou mais de 50% do valor da ação. Veja, ele, em momento algum, quando me procurou, ele procurou para receber eventuais horas extras que não foram pagas. Ele me procurou simplesmente para receber os direitos trabalhistas de uma rescisão de contrato de trabalho cujo cliente, cuja a empresa, o empregador, a reclamada, havia caracterizado como justa causa. Então, aí é que está, vamos dizer, o ponto crítico que você deve avaliar, porque nem sempre é aquele item que o teu cliente vai dizer que você deve pleitear. E, se você for a fundo, você pode, como eu chamo muitas vezes, numa entrevista, e ela não deve ficar numa primeira entrevista, eu acho que deve ter mais de uma entrevista com o seu cliente, você pode identificar outros pontos que essa pessoa sofreu no período todo de contrato de trabalho, e cuja reclamada não, também por desconhecimento, talvez, não fez cumprir. E com certeza, mas isso é certeza quase que absoluta que eu posso dar, é de que quando você começa a fazer essa entrevista e começa a questionar todos os direitos que estão previstos na convenção coletiva ou no acordo coletivo de trabalho, 90% daquilo que você coloca para o seu cliente, ele desconhece e vai lhe responder, não, isso não tinha, não, isso a empresa não fazia, isso não me lembro de ter recebido, de ter ocorrido comigo, enfim, são fatores e fatores que você pode agregar ao teu processo trabalhista para ter êxito ao final.